Boa noite, estamos na disciplina Engenharia de Software e eu sou aluno do curso de Licenciatura em Computação. Como proposto em atividade, estamos apresentando o seminário e nosso tema escolhido foi teste de software. Bom, eu me chamo Ricael Spirandelli Rocha e estou fazendo parceria com a minha colega Bárbara Toster Zedo, e a gente vai falar agora sobre teste de software. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do que é o teste de software. E o teste de software nada mais é do que procedimento de execução de um produto para determinar se ele atingiu suas especificações e funcionou corretamente. Mas, de acordo com o que a gente pesquisou, a gente viu que teste de software é muito mais abrangente que isso. Ele aborda técnicas, conceitos e objetivos diversos. Mas, para não ficar muito, como que eu posso dizer, muito grande o trabalho, a gente resolveu fazer tópicos e tentar conceituar e associar a isso. Falar um pouco sobre os defeitos, os erros, as falhas, enfim. Mas inicialmente, o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre o que realmente ele é. Então, o nosso objetivo vai ser revelar a falha em um produto para que, caso essa falha seja identificada, possa ser corrigida. Bom, o teste de software ele vem sendo conceituado e é compreendido através de uma visão intuitiva e dessa maneira pode existir várias definições. Para esse conceito, a gente percebeu que existe uma forma simples de falar sobre isso, porque ele significa verificar, nada mais que isso, várias execuções. A gente também percebeu que ao longo desse trabalho a gente discutiu vários conceitos relacionados a essas atividades de software, mas a gente viu que existem principais técnicas e são essas técnicas que a gente vai tentar passar. Além disso, também existem critérios dos testes e práticas de aplicação para ficar bem visionado e ficar bem fixado o que é de fato o teste de software. A gente vai falar agora sobre conceitos básicos associados a teste de software. A gente precisa conhecer a diferença entre defeitos, erros e falhas. O defeito é um ato inconsistente cometido por um indivíduo ao tentar entender uma determinada informação, resolver um problema ou utilizar um método ou uma ferramenta, como, por exemplo, uma instrução ou comando incorreto. Já o erro é uma manifestação concreta de um defeito num artefato de software, diferença entre o valor obtido e o valor esperado, ou seja, qualquer estado intermediário incorreto ou resultado inesperado na execução de um programa constitui um erro. Já a falha é o comportamento operacional do software diferente do esperado pelo usuário. Uma falha pode ter sido causada por diversos erros e alguns erros podem nunca causar uma falha. É como aí na figura 1. Ela expressa a diferença entre esses conceitos. Defeitos fazem parte do universo físico e são causados por pessoas, por exemplo, através do mau uso de uma tecnologia. Defeitos podem ocasionar a manifestação de erros em um produto, como, por exemplo, a construção de um software de forma diferente ao que foi especificado. Enfim, os erros geram falhas, que são comportamentos inesperados em um software, que afetam diretamente o usuário final da aplicação e pode inviabilizar a utilização de um software. Dessa forma, ressaltamos que este teste de software revela simplesmente falhas de um produto. Após a execução dos testes, é necessária a execução de um processo de depuração para identificação e correção dos defeitos que originaram essa falha. Ou seja, depurar não é testar. Bom, gente, agora eu vou falar sobre um pouquinho de critério de software, critério de teste, perdão. Bom, a atividade de teste ela é composta por alguns elementos essenciais
e que auxilia na formação dessa atividade. Esses elementos são os seguintes. Bom, existe o caso de teste, que ele nada mais faz do que descrever uma condição particular e a ser testada, e ele é composto por valores de entrada, restrição, e para a sua execução é um resultado ou comportamento esperado. E existe também o procedimento de teste, que é a descrição dos passos necessários para executar um caso. Ou um grupo de casos também pode acontecer, né, de testes. Bom, agora falar um pouco sobre critério de testes. Bom, ele serve para selecionar e avaliar casos de teste de forma a aumentar a possibilidade de provocar falhas ou, quando isso não ocorre, estabelecer um nível elevado de confiança na correção do produto. Bom, esse trecho foi retirado de um livro que a gente fez a pesquisa. Vai estar a bibliografia depois. O que quer dizer? Que os critérios desse teste ele pode ser utilizado de várias formas, como por exemplo, critério de cobertura de teste, que ele é uma permissão de identificação das partes. Esses critérios eles podem executar e garantir a qualidade do software indicada. Bom, outra coisa também interessante de observar é que existe um percentual de elemento necessário para o critério deste teste, que é executado em conjunto de casos de teste. Um outro tópico também bem relevante é a questão do critério de adequação de casos de teste. Isso consiste em que, quando a partir de um conjunto de casos de teste, qualquer que seja ele é utilizado para verificar seja qualquer outro. Ou seja, ele satisfaz os requisitos do teste e logo em seguida ele estabelece vários critérios. Ou seja, esses critérios avaliam os casos. A gente vai falar agora sobre níveis de teste de software, que é o planejamento dos testes que deve ocorrer em diferentes níveis, ou seja, os níveis de testes ocorrem em diferentes níveis e também em paralelo ao desenvolvimento de software. E aí a gente define como aí na imagem, na figura 3, teste de unidade, que está embaixo, depois teste de integração, depois teste de sistema, teste de aceitação, teste de regressão. O que são esses testes? Teste de unidade é também conhecido como teste unitário. Tem por objetivo explorar a menor unidade do projeto, procurando provocar falhas ocasionadas por defeitos de lógica e de implementação em cada módulo. O universo-alvo desse tipo de teste são os métodos, os objetivos ou mesmo pequenos trechos de códigos. Já o teste de integração, ele visa provocar as falhas associadas às interfaces entre os módulos quando esses são integrados para construir a estrutura de software que foi estabelecida na fase do projeto. O teste de sistema avalia o software em uma busca de falhas por meio de utilização do mesmo, como se fosse um usuário final. Desse modo, a gente pode concluir que os testes são executados nos mesmos ambientes, com as mesmas condições e com os mesmos dados de entrada que um usuário utilizaria no seu dia a dia de manipulação de software. Verifica se o produto satisfaz seus requisitos. Testes de aceitação são realizados geralmente por um restrito grupo de usuários finais do sistema. Esses simulam operações de rotina do sistema de modo a verificar se seu comportamento está de acordo com o solicitado. A teste de regressão, ele não corresponde a um nível de teste, mas é uma estratégia importante, bastante importante, para a redução de efeitos colaterais, vamos dizer, né, entre aspas, efeitos colaterais, que consiste em aplicar a nova versão do software, ou a cada ciclo. Todos os testes que já foram aplicados nas versões ou ciclos de testes anteriores do sistema. Pode ser aplicado em qualquer nível de teste. Dessa forma, como a gente está vendo agora na figura 3, o planejamento e projeto dos testes
devem ocorrer de cima para baixo. É como eu falei, primeiro o teste de unidade, depois o teste de integração, sistema e aceitação. Primeiro, inicialmente, é planejado o teste de aceitação a partir do documento de requisitos. E aí, vem o segundo, que após isso, é planejado o teste de sistema a partir do projeto de alto nível do software. Aí depois ocorre o planejamento do teste de integração, a partir do projeto detalhado. E por fim, o planejamento dos testes a partir da codificação. Aí já a execução ocorre no sentido inverso. Conhecidos os diferentes níveis de teste, a partir da próxima sessão descreveremos as principais técnicas de teste de software existentes que podemos aplicar em diferentes níveis abordados. Bom, técnicas de teste de software. Quando a gente compra um software, seja ele qualquer, a gente nunca imagina o quanto ele foi testado anteriormente. E esses testes não são testes simples, existem técnicas que são feitas por detrás disso. E é sobre isso que a gente quer falar. Então, atualmente, existem várias maneiras de testar um software. E mesmo assim, existem as técnicas que sempre foram utilizadas desde muito tempo atrás, sobre linguagens estruturadas, que ainda hoje tem grande valia para o sistema orientado a objeto. E apesar dos paradigmas de desenvolvimento serem diferentes, o objetivo principal das técnicas é continuar a ser o mesmo e encontrar as falhas do software. Ou seja, quando se testa um software, nada mais faz do que garantir que este software não vai apresentar erros futuros. A gente tem aí na figura 4 uma técnica de teste estrutural que a gente chama de teste da caixa branca. Ele consiste num teste, né, bem específico, onde ele faz várias validações do software. Bom, para a gente contemplar também, existem também várias outras técnicas, como imposição de instabilidade e teste de complemento de vantagens, aspectos complementares dessas técnicas. A seguir a gente vai ver um pouco mais sobre cada técnica, mas agora a gente vai enfatizar alguns critérios específicos para a técnica funcional. Eu vou falar agora sobre a técnica estrutural ou teste caixa branca. Essa técnica ela avalia o comportamento interno do componente do software. Ela trabalha diretamente sobre o código-fonte do componente de software, para avaliar os aspectos tais como teste de condição, teste de fluxo de dados, teste de ciclos e teste de caminhos lógicos. Os aspectos avaliados nessa técnica de teste dependerão da complexidade e da tecnologia que determinarem a construção do componente de software, cabendo, portanto, a avaliação de outros aspectos além dos citados anteriormente. O testador tem acesso ao código-fonte da aplicação e pode construir códigos para efetuar a ligação de bibliotecas e componentes. Esse tipo de teste é desenvolvido analisando-se o código de fonte e elaborando os casos de teste que cubram todas as variações, todas as possibilidades do componente de software. Então, todas as variações originadas por estruturas de condições são testadas. A listagem 1, que a gente vai ver agora, apresenta um código-fonte, que descreve um programa de exemplo que deve validar um identificador digitado como parâmetro. E a figura 5, que é o que a gente está vendo, ela apresenta o grafo de programa extraído a partir desse código, também extraído de um livro que a gente retirou, também vai aparecer na bibliografia logo depois. E a partir do grafo, deve ser escolhido algum critério baseado em algum algoritmo. Entre o algoritmo de busca em grafo. Exemplo, visitar todos os nós, arcos dos caminhos, para a geração dos casos de testes estruturais para o programa. Um exemplo bem prático
dessa técnica de teste é o uso de ferramentas livre de Unity para o desenvolvimento de casos de teste, para avaliar classes ou métodos desenvolvidos na linguagem Java. A técnica de teste estrutural é recomendada para os níveis de teste da unidade e da integração, cuja a responsabilidade principal fica a cargo dos desenvolvedores do software, que são profissionais que conhecem bem o código-fonte desenvolvido e dessa forma conseguem planejar os casos de teste com maior facilidade. Então, a gente pode concluir que para podemos auxiliar na redução dos problemas existentes nas pequenas funções ou unidades que compõem o software. Bom, ainda falando sobre teste funcional, existe o chamado teste da caixa preta. Esse teste, na verdade, ele é uma técnica de teste em que este componente de software ele é testado e abortado como se fosse uma caixa preta mesmo. Ou seja, ele não considera o comportamento interno do mesmo. É o que a gente está vendo agora na figura 6, que é essa técnica de teste funcional. Outra coisa bem interessante da gente falar é que o dado de entrada eles são fornecidos, ou seja, o teste é executado e o resultado é obtido comparado com um outro reestudo do resultado, esperado provavelmente do conhecimento. Então, com certeza haverá o sucesso no teste se o resultado obtido for igual ao teste esperado. Por isso que a gente fala que é um reestudo do resultado. O comportamento do software ele deve ser testado pelo método de função interna, ou seja, um programa, um componente ou um conjunto de programas, enfim. Bom, a técnica de teste funcional ela nada mais é do que aplicada a todos os níveis de teste. Bom, a gente quis mostrar esse teste da caixa preta porque é um teste bem funcional e bem conhecido aí no quesito de técnicas de teste do software. Existem também outras técnicas que podem e devem ser utilizadas de acordo com necessidades de negócios ou restrições tecnológicas. Destacam-se as seguintes técnicas: teste de desempenho, teste de usabilidade, teste de carga, teste de estresse, teste de confiabilidade e teste de recuperação. Alguns autores chegam a definir uma técnica de teste de caixa cinza, que seria um mesclado do uso das técnicas da caixa branca junto com a caixa preta. Mas, como toda execução de trabalho relacionada à atividade deste teste utilizará simultaneamente mais de uma técnica de teste, é recomendável que se fixem os conceitos primários de cada técnica. Bom, para a gente concluir aí então, queria deixar bem claro que o teste de software ele nada mais é do que uma atividade mais custosa do processo de desenvolvimento do software. Ou seja, ele pode envolver uma quantidade significativa, muito grande mesmo, de recursos dos projetos. E o rigor do custo associado, ou seja, a elevação, né, do custo do que vai ser isso, ele é uma atividade que depende principalmente da criticalidade da aplicação a ser desenvolvida. Mas existem também diferenças de categoria de aplicação e isso requer uma preocupação diferenciada com a atividade do teste. Um ponto bastante importante de falar na hora que a gente está concluindo sobre o teste de software é a sua viabilidade de aplicação do teste, porque se existe uma utilização e uma infraestrutura adequada para que isso seja feito. Enfim, realizar os testes de software não consiste simplesmente na geração e execução do caso do teste. Ele envolve também uma questão de planejamento, gerenciamento e análise de recursos. Não é uma coisa fácil de se fazer, né? E também tem que ter um apoio fundamental para qualquer atividade do processo. É importante como mecanismo de redução de esforço, tarefas, qualquer tipo de questão a fim disso. Bom, além disso também a gente pode concluir que é importante dizer que existem diferentes tipos de aplicação
de técnicas de testes, que foi o que a gente foi falado, né? O teste da caixa branca, o teste da caixa preta e outras técnicas que foi também citado. Bom, a gente queria fazer um agradecimento e fazer alguns comentários também a respeito do trabalho. Não foi fácil fazer esse trabalho porque quando a gente recebe uma videoaula do professor e assiste, a gente nunca pensa que existe um trabalho tão grande por detrás de uma videoaula. Primeiro estudar o que foi feito, pesquisar o que vai ser passado, preparar de fato uma aula, fazer explicação. E a gente como aluno, a gente percebeu que existe de fato várias dificuldades, mas a gente com certeza tende a superar essas dificuldades e a gente quer agradecer pela paciência, pela calma que vai ser nos dado, porque o nosso professor César e a nossa tutora Eva vai assistir. Espero que compreenda nossas falhas. Com certeza, com futuros seminários vão ser aprimorados. E é isso, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado por ter nos orientado e estado conosco nesse semestre. Eu também gostaria de agradecer a tutora, professor, que nos apoiaram, né, para a realização desse trabalho. E é isso. Aí agora vem a bibliografia, como a gente falou, que no final tem a bibliografia. E caso vocês queiram pesquisar alguns artigos do que a gente pegou para a realização do nosso trabalho, aí é isso aí. Muito obrigada a todos que assistiram. E é isso.